Boa, espero que você tenha visto a aula passada, né, que eu comentei sobre alavancagem, tipos de operação, coisa do tipo, porque senão você não vai entender tanto o que eu vou comentar aqui, tá? Então, por favor, assista, senão você vai ficar um pouco perdido. E se você não viu a nossa aula sobre configuração, a parte de plataforma de futuros e tudo mais, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, só pesquisar no meu canal, ok? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, eu quero comentar com vocês sobre um pouco sobre a leitura, né? Como é que a gente faz a leitura, quais são os tempos que a gente observa para poder fazer isso, e a vantagem e desvantagem dessas coisas que a gente tinha comentado aqui antes nas últimas aulas. Bacana? Então vamos lá. Normalmente, quando a gente está falando sobre position, né, operações de longo prazo, e você se posicionar e tudo mais, todos aqui são ativos que façam sentido. Tá? Não vai inventar de ficar fazendo trade em ativo aleatório. Ainda mais se você está começando agora do zero. Você vai acabar indo pelo embalo de uma operação que faça sentido e tal. Uma moeda que você criou uma empatia, vai querer achar que faz sentido e começa a entrar de qualquer jeito. Então, comece isso aqui, as principais, as que têm mais liquidez. As que têm mais pessoas negociando, porque elas vão ter um comportamento um pouco mais padronizado, tá? Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, tá? Essas aqui que são as mais tranquilas, quando a gente está falando sobre isso. Quais são os times que a gente faz, né, uma leitura quando a gente está tentando buscar essas operações, e eu vou explicar para vocês ainda nesses vídeos aqui uma forma fácil de você identificar qual ativo está barato e qual está caro, tá? Ainda nessa aula. Quando a gente está falando sobre position, normalmente a gente está olhando para um gráfico de longo prazo, extremamente longo prazo. Por quê? Porque eu estou querendo olhar um histórico do ativo por inteiro. Né? O gráfico que você observa ali de candle, né, que é gráfico subindo e descendo, aquele gráfico nada mais é do que é o resultado do preço, né, do comportamento do preço ao decorrer do tempo. Então você coloca ali 5 minutos, é o movimento do preço em 5 minutos, o ruído do preço em 5 minutos, 15, diário e tal. Essa plotagem das velas é basicamente para poder condensar o histórico de preço de uma forma que fique visível, né, que seja entendível. Quando você está no position, você está olhando a visão longo prazo, porque você quer olhar uma estrutura por completo. Logo, aqui é onde entra o gráfico mensal, né? Que é semanal, né, cara? Esqueci como é que é o do mês. É M, né? É M, pô. Deixa eu apagar aqui. O gráfico mensal, né? O gráfico semanal, em alguns casos, né? Week, semanal. E, no pior dos casos... o gráfico diário, sabe? Só que o gráfico diário, ele é um pouco mais perigoso quando a gente está falando sobre position. Porque eu não estou preocupado com a oscilação de hoje, de amanhã. Eu estou preocupado se chegar a um preço importante para toda a estrutura, para toda a lógica. Então, normalmente vão ser gráficos avaliados dessa forma. A gente vai acompanhar uma certa cesta de ativos, né? E aí, quando esses ativos estiver fazendo a correção de forma interessante, a gente consegue aproveitar dos principais pontos. Por exemplo, um ativo um pouco mais fora da curva, que eu comentei quando eu comecei a fazer vídeos lá pro canal, foi, por exemplo, a XBT. Né? Ele tinha acabado de ser lançado, ele voltou a um preço extremamente interessante, quase o final da estrutura e tal. Eu falei, pessoal, aqui é um bom ponto pra gente comprar e tal, porque é o início da estrutura e tal, o mercado ninguém sabe que é sustentado aqui, e do nada ele movimentou 400%. Entendeu? Então, foi um ativo que a gente não encaixava nessa lógica, né, de longo prazo, mas ainda assim era em cima da estrutura inteira. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Swing trade, né, operações de longo prazo, médio prazo, desculpa, normalmente a gente vai olhar o gráfico diário, tá? Pode até olhar o semanal, tá? Mas o diário e o gráfico de 12 horas, eu ia falar só 2, mas o 12 horas é importante aqui. E o gráfico de 4 horas, tá? É um gráfico extremamente importante aqui pra gente fazer a nossa leitura. Por que, Bruno? Até 4 horas? 4 horas é muito curto? Não. Porque normalmente a gente pode usar esse gráfico mais curto, para poder identificar um gatilho, para poder achar um bom momento que o mercado comece a dar indício de que realmente vai a nosso favor, a gente pode entrar naquela operação. Né? Mas, na maioria das vezes, você vai usar o gráfico diário para fazer análise swing trade. Porque aqui você já não está pegando toda a estrutura. Você está pegando, às vezes, um contexto bom dessa estrutura para poder fazer essa operação de médio e longo prazo aqui. Né? Dependendo do ativo, né? Aí você vai ter todo o ativo dentro do diário, basicamente. Mas ainda assim, a lógica é sempre diário, tá? Day trade. Day trade. Quando você está operando day trade, você está operando intraday. Você está operando dentro do movimento do dia. Não necessariamente tem que ser nessa lógica, mas tem que ser nessa regra, né? Mas você consegue aqui fazer as operações sempre para um dia ou dois no máximo. Então, quando a gente faz isso, precisa de um ruído um pouco menor. Né? Você vai trabalhar dentro das estruturas do dia e não da movimentação por inteiro, como a gente tinha comentado. Normalmente, a gente faz essas operações no H4, tá? H4, H1, M30, tá? M30. Dependendo do caso, tá? E agora eu vou botar um depende gigantesco aqui, você opera aqui no M15. Tá? Normalmente no M15.
Normalmente nessa configuração, você encontra essas correções rápidas. Óbvio, quanto mais curto o tempo, maior é a probabilidade de aparecer possíveis oportunidades, né? Porque você está trabalhando dentro do ruído. Só que também é mais risco, entendeu? Então, depende muito do seu perfil, depende do que você está fazendo. A gente vai bater um papo sobre isso aqui até o final da aula. E o scalping, né? Normalmente a gente opera aqui dentro do movimento dos 5 minutos, dentro do movimento do 1 minuto, para servir como gatilho, e, em alguns casos, no meu caso, eu não opero num gráfico de preço, eu opero num gráfico atemporal. E aí é literalmente só a leitura de oferta e demanda do momento ali, e a gente vai junto com o fluxo do momento, entendeu? Então, essa aqui é a grande diferença entre position, swing, day trade e scalping. Uma regrinha básica aqui que praticamente todo mundo acaba seguindo. Pô, agora que você entendeu essa regrinha, né, de tempos e tal, vamos entender agora a questão de estrutura, a questão de movimentação, a questão de como que você vai identificar esses comportamentos que a gente está falando aqui agora, né? O mercado, se você já estudou alguma coisa sobre day trade aí, você já deve ter visto aquela teoria, né, que o mercado anda em onda. Então ele sempre acontece uma onda de impulsão, uma onda que starta um movimento, uma onda de correção, uma de impulsão, uma de correção, impulsão, correção, né? E isso acontece no momento de tendência. Então, durante uma tendência de alta, a gente vai perdendo cada vez mais esses topos, né, essa parte superior, e durante a tendência de baixa, a gente vai cada vez mais perdendo os fundos. A gente sempre vai fazendo essas quebras. Dito isso, né, depois a gente vai entrar aqui na questão de ferramentas e como é que a gente faz as operações de uma forma mais fácil aqui para vocês entenderem, mas o mercado ele trabalha em estruturas, em geral, movimentos longos, e estruturas internas, movimentos curtos, né, que acontecem aqui no movimento micro. Então tem o movimento macro, aquele onde que o preço começou a ser negociado a X, né, e no máximo ele foi negociado a Y, e isso aqui é a nossa referência de preço desse momento. E dentro dessas movimentações, né, dentro desse movimento geral, a gente tem os movimentos de correção curtos, onde acontecem aqui até quebras de topos e de fundos e tal, mas ainda assim continuam trabalhando dentro desse movimento principal aqui, né, que aconteceu essa pernada principal. Aqui dentro o mercado pode começar, né, a trabalhar de várias formas e a partir daqui ele tomar uma direção, seja para cima, seja para baixo, coisa do tipo. Mas existe o movimento macro, geral, e o movimento micro, que acaba acontecendo aqui de forma interna. Bacana? Vamos aos pontos aqui que são importantes para você entender tudo que eu vou comentar aqui. Primeiro ponto, né, como regra, o mercado não poderia perder topo e fundo, né, durante movimentações de tendência. Movimentação de alta não poderia perder fundo, movimentação de baixa não poderia perder topo. Toda movimentação tende a acontecer em 50% e 50%. É bem natural, a correção de 50% já é esperada, né? Daqui a pouco eu vou colocar no gráfico para vocês terem uma visão disso. Então, quando acontece um movimento de impulsão, né, acontece um movimento ali, no caso aqui em alta, né, é natural acontecer essa correção. Isso precisa acontecer, porque essa queda aqui ela pode ser ocasionada porque começaram a vender, né, desfazendo suas posições e tudo certo, ou porque as pessoas simplesmente pararam de comprar, né, e aí ninguém está continuando tendo interesse, mas quem tem esse produto tende a continuar ofertando um pouco mais barato para poder realizar, né, e aí a gente vai trabalhando essa oscilação. Mas o ponto é, ele tende a não perder o fundo, né, durante a tendência. Quando acontecer, né, uma movimentação assim, quebrou um novo topo, né, essa região de baixo continua sendo interessante. Quebrou um novo topo, continua ficando interessante. Só que em algum momento a gente não vai conseguir, né, continuar essa movimentação. E vamos ter uma quebra do fundo. Esse movimento de correção em 50 e 50, ele acontece tanto em movimentações curtas, né, como a gente está comentando aqui, de pernadas em si, quanto pela movimentação por inteiro. Então vocês vão perceber que quando acontece uma movimentação um pouco mais forte nesse movimento de dentro, digamos assim, né, ainda assim ele faz uma correção de pelo menos 50 ou mais do movimento por inteiro. Né? É sempre como se fosse aquela bonequinha russa, né? É um movimento fractal. O que acontece em movimentação do interno acaba acontecendo no externo também. Então sempre vai acontecer essa correção. E isso já é esperado, né? Isso aqui é um ótimo momento para a gente poder trabalhar essas correções. Então o que a gente precisa entender primeiro? Em que estrutura a gente está? Em qual movimentação a gente se encontra? Se a gente está trabalhando na região de compra ou na região de venda? É o primeiro passo que a gente tem aqui para poder entender na que a gente for analisar, né? Então, um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos pegar aqui, por exemplo, o gráfico de Bitcoin aqui do mais curto, né? Desse movimento mais curto aqui. Se vocês repararem, vocês vão perceber que toda movimentação, ela tende a acontecer de 50 em 50. Então, vamos começar por essa aqui, que foi onde fez a quebra, né? E, ó, uma movimentação para baixo, 50% para cima, pelo menos 50% para cima. Depois, a movimentação de 50% para cima. Depois, uma outra correção de pelo menos 50% para cima, né?
Aí depois, mais 50. Depois explodiu, corrigiu pelo menos mais 50. Daqui para cá, subiu, pelo menos mais 50. E aí vai, né? Até que chega um momento que a gente tem uma movimentação e a gente tem uma quebra completa dessa movimentação, perdendo fundo. Normalmente, vocês vão perceber que são nesses momentos que o mercado engata um novo, né, uma nova estrutura daqui. Completamente ao contrário do movimento geral. Isso aconteceu aqui, onde a gente subiu, caiu, corrigiu 50 e daqui não perdeu mais o fundo, tá vendo? Ele, muito pelo contrário, ele startou agora um novo movimento de alta, né? Dando aqui uma possibilidade, quando perdeu esse topo aqui, de continuar trabalhando acima. Correção de 50, correção de 50. Como se fosse literalmente uma escadinha, né? Onde é que o mercado faz movimento de escadinha e quando perde ele volta fazendo movimento contrário. Por que isso aqui é importante a gente entender, tá? E relaxa, a gente não vai operar isso, isso aqui é só para vocês entenderem a lógica que a gente está fazendo. Quando vocês veem a movimentação maior, né, quando acontecem essas quebras maiores aqui, vocês vão perceber que quando ele fez esse movimento, foi 50 do movimento passado. Quando ele fez esse movimento, é basicamente 50 do movimento passado. Quando fez esse movimento inteiro, né, que passou 50 daquele, ele fez 50 desse curto, 50 desse mais curto, e depois startou pegando basicamente um pouco mais que 50 do movimento passado. E sempre vai continuar dessa forma, né? Esse movimento de agora, que fez essa quebra, ele buscou 50, desceu mais, buscou 50, e agora finalmente está conseguindo chegar ao fundo aqui, quem sabe startando no movimento, né? Então, o que eu quero que vocês façam, né? Pode dar uma pausa aqui e ir para o gráfico para você estudar. Eu quero que vocês observem em que estrutura a gente está, né? Se esse movimento aqui agora que a gente está trabalhando, né? Esse movimento, se você tira o zoom, vocês vão perceber, ó, que a gente está trabalhando dentro de um movimento de venda, né? Desse movimento de venda daqui, aonde ele fez essa quebra, esse movimento longo que aconteceu aqui. Depois que ele fez isso, a gente teria a estrutura desse movimento aqui, que foi esse topo. Então, aqui é a nossa referência, aqui é a nossa referência, e agora essa é a nossa referência. Se você observar, todos os pontos de trava que o mercado fez aqui, depois que você identificou esses pontos, são 50 dos 50, sabe? Aqui é o ponto de 50, aqui é o ponto de 50. Depois que ele fez, né? Agora que ele finalmente chegou à parte de baixo dessa região e está trabalhando aqui abaixo, ele pode fazer um movimento de 50 daqui. Porque a nossa estrutura agora é esse topo para esse fundo, entendeu? Então, essa correção, ela sempre vai acontecer. Eu quero que você olhe isso no gráfico agora, pode trocar o gráfico, observe vários aí, e depois que tiver isso na sua cabeça, você volta aqui para a aula. Bacana? Pode dar um pause aí. Se você fez o que eu te pedi, né, vai ficar muito mais fácil agora você entender o que eu vou comentar aqui agora. Quando a gente está falando sobre preço, né, a gente só consegue ter uma referência do que é caro ou barato quando a gente tem uma referência. E identificar essas estruturas, onde foi o maior preço de compra, o melhor preço de venda, é o que deixa você dentro de uma situação confortável de operar. Porque sempre vai ter uma região. Então, por exemplo, igual aqui, tem um movimento gigantesco lá para cima, só que agora, no movimento mais curto, já está se formando a nova estrutura, né, onde a referência não é mais aqui embaixo. A referência agora é esse meio aqui, meio de campo e tal. E como que eu sei que dá para operar agora com esse meio de campo em vez desse? Como que eu vou saber o momento agora para eu poder observar a partir de onde eu posso clicar ou não? Vamos entender agora. A ferramenta que a gente vai usar aqui, nesse caso, vão ser a média móvel. Bruno, você vai passar setup de média móvel para a gente, coisa mais básica e tal? Sim, mas vocês vão entender de uma forma um pouquinho diferente, tá? A média móvel nada mais é do que ela mede um preço médio, literalmente, é igual uma lógica de preço médio comum. Você tem um produto que ele é vendido lá a 20, depois ele é vendido a 10, ele é vendido a 5, ele é vendido a 3, ele é vendido a 2, por exemplo, né? Qual foi o preço médio negociado aqui? Qual o preço do meio, se você fosse fazer essa lógica? Você teria que fazer todo esse cálculo de somar esses preços que foram negociados, negociado a 20, negociado a 10, negociado a 5, a 3 e a 2, e depois dividir por 5. E aí você teria qual é o preço justo, qual é o preço médio desse ativo, né? Só para vocês entenderem a lógica. Nesse caso aqui, a gente teria, né? A gente teve 20, mais 10, mais 5, mais 3, mais 2. Ok? A gente teve a média de 40. Se a gente divide isso aqui por 5, né, aqui foram 5 preços que foram negociados, né, a gente vai ter um preço médio de 8. Nesse momento que você identificou qual o preço médio daquele ativo, você consegue identificar aqui, por exemplo, né, já estava meio óbvio, mas você consegue identificar que o 20 é caro, de que o 10 é caro, mas ainda assim está meio que na média de preço,
de que 5 já começa a ficar interessante, de que pagar 3 nesse produto já é um pouquinho mais interessante, né? E 2 seria o preço mais barato. Aqui seria o preço mais barato, aqui seria o preço mais caro. Olhando assim, é muito fácil você saber, porque a gente colocou isso numa ordem crescente. A gente colocou isso aqui de uma forma que fica fácil observar. A gente não colocou isso aqui de uma forma bagunçada que nem o gráfico de preço que a gente opera. No gráfico de preço que a gente opera, esse preço ele vai oscilar várias vezes, né? Ele vai conseguir atingir um pico ali de 20, aí daqui a pouco ele está sendo negociado a 2, aí o pessoal começa a negociar ele a 5, aí depois a 3, aí depois a 10, aí depois volta para 5. Aí vai lá a, sei lá, 18, aí daqui a pouco ele cai a 2 de novo, né? Qual é o preço justo? Qual é o melhor preço? A lógica é exatamente a mesma. A gente teve esses preços negociados, a gente identificando esse preço justo, esse preço que é o preço médio da situação, você consegue saber que quando, por exemplo, né, vamos supor que o nosso preço médio está aqui, no 8, que é o que a gente está falando agora. Eu sei que quando ele começa a trabalhar muito acima de 10, já está caro. Quando ele começa a trabalhar muito abaixo de 5, já começa a ficar barato. Né? Até que a gente começa a trabalhar novos preços e aí vão ter novos preços médios. Então, a média móvel que a gente usa aqui não é para ficar servindo de suporte à resistência dinâmico ou essas loucuras aí que o pessoal acaba usando. Ela é uma referência de um preço que está sendo ideal daquele momento. Quanto mais, né, mais longe desse preço, mais caro. Quanto mais longe para baixo, mais barato está ficando. E não é para você, nossa, se está abaixo da média eu vou vender. Se está acima da média, eu vou comprar. Você entende como é que essa frase não faz sentido? Se está acima da média, o preço está trabalhando cada vez mais caro, e você continua comprando, quer dizer que você está comprando cada vez mais caro. Não faz sentido isso. Se você começa a vender, conforme o preço está ficando cada vez mais distante da média, você está vendendo cada vez mais barato. Você não está conseguindo vender um preço ideal. Então, como que a gente usa isso? É bem simples. Você vai ter um preço médio, que vai servir como seu guia, né? E você vai trabalhar sempre, né, nas regiões quando acontecer quebras desses preços. Então, por exemplo, vamos supor que o preço estava trabalhando aqui abaixo e aqui ele consegue fazer uma quebra, vai trabalhar acima, criando uma nova estrutura, né, criando um novo preço de referência. Nosso preço de referência nesse momento é esse fundo e esse topo, beleza? Com isso, se a gente fosse pensar na correção base, né, de 100% por 50%, igual a gente está falando aqui agora, em média entre 50% a 60%, o nosso preço médio vai ser o nosso filtro. Ele vai dizer o seguinte pra gente, ó, agora o preço está caro e se ele continuar sendo negociado, provavelmente ele não vai perder esse preço, ele não vai ficar trabalhando muito abaixo desse preço. Né? Então, uma correção saudável seria pelo menos 50%, ok? Mas o preço médio vai te dizer se faz sentido você começar a negociar no 50% ou se faz sentido você negociar cada vez mais abaixo disso. Porque pensa, nesse caso aqui, né, vamos imaginar que aqui é o 50%. O preço médio está exatamente aqui. Ou seja, está no preço justo. Ainda não está barato. Ainda não ficou barato o suficiente para que eu possa, para que vale a pena eu comprar dentro desse preço que está sendo trabalhado agora. Entende? Então, se o preço negociado é 8, eu sei que eu só posso comprar barato quando perde 8, quando fica abaixo desse 8. Entende? Quando está abaixo disso. Ou seja, eu vou esperar uma correção que seja acima disso. Então, se o preço está trabalhando aqui e volta para fazer uma correção até o 8, é comum. Agora, se ele começa a fazer uma correção muito fora disso, a gente sabe que agora o preço volta a ficar barato, né? E que o máximo que ele ficou barato nesse último período foi esse preço aqui de baixo, né? Dessa estrutura que a gente acabou de reconhecer. Ou seja, provavelmente esse preço vai ter algum tipo de repique, porque ficou barato, faz sentido as pessoas voltarem a comprar. E qual vai ser o preço que é normal ele buscar? Pelo menos até o preço médio disso. E qual vai ser o melhor cenário possível? Vai ser quando ele trabalhar acima disso, né? Voltar a ficar caro, comprar barato e vender caro. Deu para entender a lógica? Acho que todo mundo deu para entender, né? Vamos agora melhorar um pouquinho isso aqui. Antes de prosseguir, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que eu estou comentando com vocês, tá? Então, se vocês já aprenderam fizeram a parte do exercício aí de identificar essas estruturas, agora vocês vão fazer isso baseado em cima da média, em cima de um preço médio, tá? Bruno, qual período? Relaxa, a gente vai falar mais sobre isso, eu só quero exemplificar aqui, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, né, nesse momento aqui, a gente estava trabalhando aqui, onde a gente teve... Caramba, garganta. Aqui, onde a gente teve vários testes da média, tá vendo? Vários e vários testes da média, o mercado bateu aqui e foi embora.
Em nenhum momento a gente teve uma quebra, né, dessa média. O mercado caiu abaixo disso e continuou sendo negociado abaixo disso. Até esse momento aqui. Tá? Esse momentinho aqui. Quando o preço fez a queda, né, ele voltou a ser trabalhado naquele fundo, aquela última região que a gente tinha identificado como estrutura, ele já tinha perdido a média. Né? Enquanto ele estava trabalhando acima, como teste, não tinha nada que ia ser trabalhado. Porque pensa, o preço foi negociado em um preço justo, que todo mundo aceitou negociar, ficou caro. Voltou a ser negociado em um preço interessante, ficou caro de novo. Quando ele volta aqui, né, é um indicativo que voltou a ficar justo, não barato, apenas justo. O mercado agora vai e faz um novo movimento, né? Finalmente fez uma quebra aqui, né, do 50% que a gente estava comentando agora, e aí a gente tem uma queda um pouco mais desenfreada do preço, perdendo a média, trabalhando distante da preço médio. Ou seja, o preço justo que o pessoal estava negociando, que era aceitável naquele momento, era exatamente esse. Mas quando ele caiu, ele buscou o final da região, né, distante da média, tá vendo? Chegando praticamente no final do 100% da região. Repara o que acontece com o preço depois que chega nesse teste, tá? Ele chega na região de teste, ele já sente o impacto aqui e volta a ser trabalhado de novo em cima do preço médio, tá? Antes de continuar uma queda de novo, a gente faz um teste. E esse movimento daqui para cá, vocês vão perceber que é praticamente 50% daquele movimento anterior. Ou seja, quando o mercado está distante da média e chega numa região que faz sentido, começa a ficar válido a operação. Por exemplo, aqui, nossa reestrutura é esse ponto máximo a esse ponto mínimo, ok? Quando ele estava trabalhando o preço médio aqui, ele esticou pra caramba, tá vendo? Quando ele esticou bastante, perdeu distante a média, e chegou na região máxima lá, ele sentiu impacto de volta e corrigiu pelo menos 50% desse movimento aqui, tá vendo? Trabalhando aonde? Exatamente no preço médio. Então, quando a gente está trabalhando isso dessa forma, tá vendo? Aqui era um ponto importante, né? Pegando pela estrutura inteira, aqui deve estar próximo a 50%. Quando a gente, né, perdeu a média ali, olha só onde é que ele sentiu um efeito antes de continuar a movimentação. Bruno, mas isso aqui pode impedir o preço de continuar ficando mais barato? Não. Mas na lógica, já que todo o preço está sendo negociado, o preço justo negociado é esse, quanto mais ele trabalha aqui abaixo, mais barato ele fica e mais possível uma correção. Né? Até quando a gente está trabalhando contra a tendência, né, que aqui está vendo que a gente tem uma tendência de alta, né? O ideal é esperar correções de 50% ou mais e continuar operando, né, em cima desse preço. Mas até quando você vai contra isso, o mercado tem algum efeito, né? Que é aqui que normalmente a gente faz as operações de scalping. Repara aqui de novo, ó, tá vendo? Aqui de novo. Preço mínimo depois da queda, preço máximo depois da queda. Aqui ele perdeu a média, buscando outra região. Olha o impacto que ele teve. Depois que ele voltou a trabalhar de novo acima da média, ele cai de novo e faz um outro teste na região aqui de baixo. Volta de novo. Então é sempre um ping-pong, né? É um movimento repetitivo, porque o preço é negociado dessa forma, né? Até quando o mercado está mais lateral, quando o mercado tem tendência, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Agora, eu vou passar para vocês uma configuração e uma ferramenta muito simples para você já começar a observar e quem sabe fazer suas primeiras operações aí no mercado, beleza? Ó, é muito simples mesmo, presta atenção comigo aqui. Para esse setup, a gente vai precisar basicamente de duas coisas. 3 se você quiser, mas 2 coisas. Que é uma Fibo, né? Que aqui é uma Fibonacci, vou mostrar para vocês, quem não conhece uma Fibonacci, né? A Fibo basicamente é uma régua, tá? Então você coloca ela dentro do movimento e ela vai te dar níveis de correção, 23%, 38%, 50%, 1%, 78% e aí vai. Né? Então eu vou mostrar para vocês como configurar a Fibo, para ela ficar certinho. E a gente vai usar aqui, né, uma banda de Bollinger, por incrível que pareça, tá? Bruno, mas por que você estava falando de média se agora você vai falar sobre banda? Porque a banda é basicamente feita em cima da média. Tá? Aquele período que você coloca, né, dentro da banda é basicamente o preço médio. Então você tem ali, por exemplo, a gente vai usar aqui no caso uma média, período 20, tá? Período 20, que é um período relativamente tranquilo. Né? Você pode colocar uns 50, mas ele vai demorar bastante para acontecer. Vou colocar 20, tá? Período 20. E o desvio, né, que é o que vai criar agora a banda superior ou inferior, a gente vai colocar aqui ou 1.7 ou 2.0, tá? Eu, Bruno, prefiro 1.7, tá? 1.7 eu acho ideal aqui. É uma variação, uma média saudável, não é um negócio tão absurdo. Não é exatamente isso que eu vou falar agora, tá? Mas para simplificar para você que está começando, imagina que a gente tem um preço X, que vai ser o preço justo, e agora ele vai falar o seguinte, ó, calcula para mim aí, dá uma margem de erro para cima e para baixo. Calcula aí, coloca aí 1.7 vezes mais.
só de segurança. E aí ele vai criar uma banda. Opa, toda vez que o mercado fazer uma movimentação e oscilar, ele vai criar uma parte superior, né? E vai criar uma parte inferior. E isso aqui vai se tornar basicamente um canal de preço. E agora você vai começar a trabalhar o quê? A mesma lógica de estrutura que a gente está comentando aqui agora, né, do preço do meio aqui, essas quebras, né, quando está muito abaixo, muito acima. Só que você vai ter uma banda para poder dizer o seguinte, ó, vai, a partir de agora já está barato, a partir de agora já está caro. Tá? Muito simples o setup, vou ensinar para vocês aqui. Primeira coisa, a gente vai colocar a nossa banda, né? Então você não sabe colocar uma banda de Bollinger, você vai clicar aqui em indicadores. Aqui, você vai clicar aqui, bandas de Bollinger, tá? Pesquisa ali, clica aqui. Espera carregar, ok? Eu vou tirar essa média aqui, depois a gente... Vou ocultar aqui, depois a gente fala sobre ela. Vou ocultar ela, vou clicar aqui em editar a banda, tá? Aqui, vou editar a banda, dar 2 cliques nela. E aqui tem os valores, né? Período 20, tá? Tipo de base, pode deixar como tá. Fonte, o fechamento, tá? Fechamento, não precisa colocar nada fora isso aqui, fechamento. E aqui o desvio. Por que 1.7, Bruno? Porque quando você olha o 2, por exemplo, quantas vezes o preço consegue ultrapassar isso, né? Que é o que todo mundo passa para vocês aí. Muito difícil, porque é um desvio muito largo, tem que acontecer um negócio muito absurdo. E normalmente quando acontece uma quebra dessa banda, acontece um movimento muito de rompimento, normalmente é rompimento quando acontece. Agora, quando você diminui essa banda, normalmente você pode colocar aqui até, por exemplo, 1.5, né, ou 1.7. Eu gosto de colocar 1.7, tá? No caso em cripto, 1.7. Em outros ativos eu gosto de colocar menos. Se você quiser colocar 1.5 para facilitar também, aí vai de você. Vou botar aqui 1.5. Nesse ativo específico eu tô achando mais legal. Bacana? Colocou aqui 1.5. Agora em estilo aqui vai de você, né? Se você vai colocar um fundo ou não. Que cor que você vai colocar. Vou colocar aqui a base. Tá, vou colocar a base aqui um vermelho, para ficar bem chamativo aqui pra gente. Superior vou colocar vermelho também, mas quase transparente. Aqui eu vou colocar verde também, mas quase transparente, só pra gente poder identificar. E o fundo aqui eu vou colocar mais transparente do que tá, que é só para demarcar pra gente ali mais ou menos o lugar, tá? Depois você configura da forma que você achar melhor. Vamos lá. Se você perceber, a gente tem aqui uma média exatamente da forma que a gente estava falando agora, quando acontecem essas quebras, né? Então, nesse período aqui, ó, que a gente está trabalhando agora, esse foi o preço final, né? E esse aqui foi o preço máximo que aconteceu, certo? Então a gente identificou já qual o menor preço e o maior preço. Quando que aconteceu a quebra? Aqui, né? Aqui teve uma quebrinha, aqui teve outra quebrinha, aqui também teve uma quebrinha, né? Ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar uma Fibonacci, né? Clica aqui em Fibo, coloca aqui embaixo e arrasta até o topo, né? E ela vai criar pra gente esses níveis. Agora, como que a gente vai configurar isso? Então, vem aqui, configurações, e aqui vão estar os níveis de acordo com as cores, correto? O que você vai fazer? Tu pode desativar, por exemplo, a 38, pode desativar a 23, né? Deixa 50 e 61, que são os comuns aqui, e você vai adicionar aqui o nível de 78, 0.786, né? Vou até deixar mais escuro aqui, 7.86 e 0.886, né? Que são dois níveis aqui que vão ficar abaixo desse vídeo de referência aqui para você, ok? Feito isso, você já vai estar aqui com a sua fibinha automática. Para que vai servir isso, né? É simples. Isso aqui vão servir de níveis de gatilho para você poder fazer suas operações. Se você não quiser deixar 50, você pode tirar a 50 também e deixar só 61, 78 e 88. E a partir disso, você vai saber agora qual é o preço que tende o mercado a ter algum tipo de efeito, né? Então, se o mercado estiver um pouco mais forte na hora que estiver fazendo essas correções, provavelmente ele vai buscar mais longe, né? 78, 88. Se for um movimento um pouco mais curto, a 61 já vai ser o suficiente. E aí, o que é que você faz? Se o mercado estiver, né, caindo um pouco mais acelerado, você pode pensar em compras a partir dessa 61, tá? A partir da 61, tá, pessoal? A partir dela. Se você tiver um movimento mais curto, você pode esperar uma reação na 61 para você entrar comprado até a correção de 50% do movimento anterior. Simples assim. Aconteceu a movimentação, você pode entrar contra ela. Então, por exemplo, aqui é um ótimo exemplo desse movimento. Ó, tá vendo? A gente tem um movimento aqui, ó, onde ele perdeu a média aqui, tá? Ele veio aqui, perdeu a média e esticou até o talo. A gente já estava na estrutura de alta e aqui ele quebrou a média e começou a distanciar bastante dela. Exatamente aqui. Tá?
pô, dá para entrar comprado aqui buscando uma correção de 50% desse movimento. Tá? Bruno, onde é que fica meu stop? O seu stop pode ficar, se você for uma operação mais curta, seu stop pode ficar abaixo da 78 e se for um pouquinho mais longa, abaixo da 88. Porque aí, se ele cair mais, tu pode aumentar o tamanho da operação buscando uma correção maior, o que vai dar mais resultado. Né? Você aumenta o risco, mas também aumenta o retorno. Se você observar depois que ele fez isso, né, ele fez a movimentação correta para cá e não continuou, né, não aconteceu esse movimento de volta ali para acima do topo e fez a nova tendência. Mas olha só o que aconteceu. Quando o mercado quebrou a média, o preço estava aqui em cima, tá vendo? Ele distanciou gigantescamente. Até de volta aonde? Na mesma 61. E agora, onde é que é a saída, Bruno? Se eu comprar aqui, meu stop curtinho aqui, ele vai ficar me dando um calor, onde é que eu vou sair? Você vai sair na correção de 50%. Exatamente aqui. Então, aqui foram duas operações que terão dado boas, né? Por exemplo, uma operação aqui, com stop um pouco maior, com a correção em 50%. Uma operação assim. E aqui, no caso, uma outra operação aqui, se você pensar nessa lógica, uma correção exatamente naquilo que foi, basicamente, né? Correção aqui. São exatamente no mesmo lugar. Né? Aqui, legal, o mercado está meio lateral, mas vocês vão perceber isso em outras situações também, com o mercado um pouco mais distante. Por exemplo, aqui, onde aqui ele andou bastante. Ó. Então, se você observar, a gente tem várias quebras aqui. Né? A primeira quebra foi essa, onde ele esticou pra caramba, e depois ele começou a corrigir. E a segunda quebra foi essa, né? Que ele esticou acima do topo, tá vendo? Acima do topo, e começou uma queda mais forte. Nesse caso aqui, ó, que é uma queda um pouco mais curta, né? A gente estaria trabalhando aonde? Aqui para cá ou daqui para cá? Se você respondeu daqui para cá, você não está errado, tá? Só que o ideal, já que ele não fez a correção desse movimento inteiro, é você usar nesse movimento inteiro. Então, tu vai marcar do último fundo para o último topo, na primeira movimentação que aconteceu aqui. Fez isso, olha só, o teste da 61 corrigiu 50%. Depois ele esticou de novo, 78, corrigiu 50%. Quando ele fez esse novo movimento, se você estender aqui, ó, você vai perceber que foi a mesma coisa. Ó. Fez aqui, chegou até 78% e depois ele esticou 50% do movimento. Entendeu? E isso aqui é um movimento em tendência, tá vendo? Não é um movimento lateral igual a gente estava trabalhando, é um movimento em tendência. Tá? Então, é um setup muito fácil de você analisar. Não vai ficar te dando entrada toda hora, né? Você vai ficar clicando de qualquer jeito em qualquer momento ali. Mas é muito fácil você acompanhar isso. Seja para day trade, seja para swing trade, seja para position, seja para qualquer coisa. Porque aqui agora a regra que eu acabei de explicar aqui, você pode aplicar isso, por exemplo, para um time maior. Né? Aplicar no gráfico diário, aplicar em coisa assim. Quando o pessoal ficou me perguntando lá, pô, Bruno, como é que você sabia as regiões lá que o mercado ia corrigir durante a queda do Bitcoin? Ué, é a mesma coisa. Estava esticando bastante, estava chegando em regiões importantes, vale a pena assumir um risco ali, entendeu? Então isso aqui é uma ótima forma de aplicar. Como bônus para vocês, eu vou passar uma ferramenta que pode ajudar você a identificar mais ainda essa leitura que a gente está falando aqui, tá? Então presta atenção. Uma outra ferramenta que pode ajudar vocês é o MACD, por incrível que pareça. O pessoal também acaba estudando isso aqui de uma forma um pouco errada. O MACD, ele pode ser configurado de uma forma muito interessante. Ó. Você coloca ali MACD, M-A-C-D, tá? Clica aqui, ó, primeira opção, tá vendo? Média móvel, Convergence e Divergence. Clica aqui e eu vou te mostrar uma configuraçãozinha que vai te ajudar bastante. Como a gente está usando aqui uma média de 20, nesse caso, a gente vai vir aqui nas configurações do MACD, né, dá 2 cliques nele aqui, vem aqui em valores e esse período rápido aqui você vai colocar em 20, desculpa, período 1, tá? Bota 1. E esse período lento você vai colocar ele em 20. Dessa forma aqui, tá? Fonte pode deixar o fechamento, suavizar aqui, você pode deixar 1 também, não vai mudar diferença nenhuma aqui, tá? E aqui tem o tipo de oscilador, por exemplo. Se você quiser deixar isso aqui de uma forma mais visual, aí tu pode deixar aqui no 20, né, em vez de deixar no 1, porque ele vai aparecer os histogramas para vocês, ok? Pode fazer dessa forma também. Quando você fizer isso, você vem aqui em estilo, aqui tem a média, né, que vai acontecer, o sinal em si. Se você quiser tirar isso aqui, você pode, tá? Tirar isso aqui e deixar só o histograma ali embaixo, tá? Para que isso? Esse histograma, ignora as ferramentas que eu tenho aqui, tá, pessoal? Não vem ao caso aqui, não. Se você observar, esse histograma aqui, ó, ele mostra exatamente o... Deixa eu subir isso aqui para não atrapalhar aqui. Ele mostra exatamente esses movimentos que acontecem a partir da média. Então você pode definir uma movimentação que é muito fora do comum ou não. Então, por exemplo, aqui desse movimento que a gente estava analisando mais curto aqui do momento atual, né?
qual era a média que acontecia quando estourava a média, quando ele perdia essa média. Tá vendo? Exatamente aqui, a gente tem uma quebra da média nesse ponto, aí ele chegava, corrigiu, foi próximo à média de novo e depois esticou. Foi esse movimento aqui. Então você pode marcar essa região, por exemplo, né, pegando aqui, vamos pegar aqui, esse topinho aqui, tá? Vamos marcar esse topinho aqui como referência. Cara, toda vez que o mercado tiver feito essa quebra e a gente tiver ultrapassado isso, quebrado essa média, literalmente, a gente tem a possibilidade de trade, a possibilidade de operação. Isso aqui cria basicamente um alerta de operação pra gente. Então, pô, eu já estou trabalhando aqui na região interessante, o mercado já está esticado e eu estou com o histograma maior, né, esticado pra caramba, a gente sabe que aqui está um movimento sobrevendido. Está extremamente vendido, está muito barato. Né? Quando ele tiver, igual aqui nesse caso, que o mercado estava lá em cima, tá vendo aí que o preço médio está? O preço médio negociado estava em 331,19. Do nada ele vai lá embaixo, lá no 320,98, né, de forma mais agressiva. Repara como o histograminha aqui do MACD está completamente esticado também. Então a gente tem, a lógica aqui em cima não muda, né, o setup não muda, mas você pode colocar essa ferramenta para te ajudar um pouquinho. Se você observar as mesmas operações que a gente estava falando aqui agora, essas operações aqui agora, dá a mesma coisa, tá vendo? Então a gente tem uma média de movimento. Se você pegar agora e marcar uma linha em cima desses topinhos, você vai perceber que todos eles foram oportunidade de entrada. Aqui estava esticado, quando ele voltou a fazer um teste. Na hora da operação, também estava esticado. Na hora do teste aqui embaixo, também estava esticado, tá vendo? Também estava esticado aqui. E na hora que veio testar aqui embaixo também. Aqui ficou mais de boa, né? Então aqui não era uma operação tão saudável assim. Mas esse primeiro movimento sim. Você vê que foi ele que fez a correção. Então, muito fácil, muito simples. Bruno, não entendi. Volta à aula com calma. Veja a parte que eu comentei aqui sobre a média e como as estruturas trabalham em cima da média, que você vai conseguir entender a parte do setup. Né? Bruno, qual vai ser a alavancagem? Quanto que eu vou usar? Aí depende de você, do que você aceita de risco, mas usar dessa forma acaba facilitando muito, muito mesmo a forma como você vai operar daqui para frente. Talvez eu até comece a mandar algumas operações no nosso grupo gratuito em cima disso, para vocês conseguirem pegar ali conforme vai acontecendo. Né? Se vocês observarem também, deixa eu mostrar para vocês aqui, as operações de atualização do dia a dia que eu acabo mandando aqui pessoal, é muito em cima disso. Né? Aquela última que eu mostrei aqui, a de Solana, de Ethereum, desculpa. Tá vendo? A Ethereum foi quase isso. A gente estava ali com o mercado na estrutura de alta, basicamente. Deixa eu encostar para cá. Aqui. Eu estava no Ethereum ali com uma estrutura de alta. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Uma estrutura de alta, ele volta para corrigir, perdendo absurdamente ali o preço médio. Quando ele deu um start aqui, começou a dar um indicativo de venda, eu entrei comprado, né, com take na correção um pouco maior, com stop curto em cima do movimento que ele fez. Então, as operações que a gente faz aqui é muito próximo disso aqui, se você entender essa lógica aqui. E aí tem as operações que você faz a favor do movimento e tal, mas aí é uma coisa um pouco mais avançada e tem mais oportunidade, mas é um pouquinho mais arriscado. Você tem que saber fazer. Bacana? Então, a gente se vê na próxima aula, espero que tenha ajudado, comenta aí o que você achou, me manda no direct o que você achou, para eu saber que você está assistindo essa playlist aqui e está aprendendo junto.